Conforme está a ver o tema, hoje vamos falar do conjunto numérico. Eu sei que já ouviu falar dos conjuntos numéricos, então aqui nós vamos ver os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais. Então, sem mais delongas, let's get started. Você sabe que nós temos conjuntos numéricos naturais. Nós sabemos que os números naturais são constituídos por 0, 1, até mais infinito. Mas antes de tudo vamos representar o diagrama. Por quê? Porque aqui nós temos um diagrama e neste diagrama nós temos o conjunto dos números naturais. Nós temos o conjunto dos números naturais e depois dos números naturais nós temos os números inteiros. E depois dos números inteiros nós temos os números racionais. Neste caso representamos pela letra Q. E também nós temos os números irracionais. Mas estes números racionais iremos abordar no outro vídeo, porque estes números irracionais têm um comportamento diferente, então eu não gostaria de destacar neste vídeo. E também nós temos o conjunto dos números reais. Estes números reais significa que dentro dos números reais nós temos todos esses números. Nós temos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, assim como racionais e também como irracionais. Então, antes de tudo, nós temos que ver, para memorizar este diagrama, para que possa ficar na tua mente, eu tenho uma dica. Por quê? Porque aqui nós temos N, que representa o conjunto dos números naturais, e temos o Z, que representa os números inteiros, e temos o Q, que representa os números racionais, e temos o R, que representa os números reais. Então, para que tu possa reconhecer esses valores, esses conjuntos, possa distinguir, é só saber que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, e os conjuntos dos números inteiros estão contidos nos racionais, e racionais estão contidos no conjunto R. Isto significa que o conjunto R é o maior conjunto, abrange esses todos conjuntos. Então, mas o que seria isso dos números naturais e os números racionais, assim como os números reais? Os números naturais representamos pela letra N. E nós temos que saber que os números naturais são constituídos por 0, 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito. Então aqui nós só pegamos os números positivos, partindo de 0 até mais infinito. É um conjunto dos números naturais. E também temos o conjunto dos números inteiros, que representamos pela letra Z. Nós temos que saber que o conjunto dos números inteiros abrange os números negativos, assim como os números positivos. Significa que partimos de menos infinito até mais infinito. Então significa que viemos de menos infinito e temos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Então, este é o conjunto dos números inteiros. E também nós temos o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é muito tranquilo. Por exemplo, nós temos 0,5. 0,5 nós podemos representar em forma de fração. Nós sabemos que 0,5 é 1 dividido por 2. Então, aqui estamos perante aos números racionais. E também nós temos 2 dividido por 5. Também é um número racional. Então, o número racional de forma simplificada são os números que podemos colocar em forma de fração. E acerca dos números, deixa abordar um pouco os números irracionais. Os números irracionais geralmente são dízimas periódicas. Neste caso, podemos ter 1,333. Isto constitui os números irracionais. E também nós temos a questão do valor de π. Temos a questão do número de π. O número de π nós sabemos que é 3,14. Isto é um número irracional. Então, o conjunto dos números reais, que é o nosso conjunto maior, nós temos que saber que este conjunto parte de menos infinito até mais infinito. Então, significa que abrange esse todo conjunto. Então, de forma simplificada, é isso. Então, isto é o que tinha para hoje, mas antes de tudo, eu vou dar uma dica. Quero dar uma dica bônus, porque há outros que não gostam de estudar matemática básica, mas você tem que saber o básico para poder chegar ao avançado. Então, você tem que saber que podemos ter
podemos ter uma reta graduada. Você tem que saber que nesta reta graduada aqui nós temos os valores de x. Nós temos os valores de x e você tem que saber que aqui no meio nós temos 0. E aqui nós temos menos 1. Aqui temos menos 2. Aqui temos menos 3. Aqui temos menos 4. Então aqui nós temos os valores, os valores negativos que partem de menos infinito. E aqui depois do 0 nós temos os valores positivos. Neste caso temos 1, 2, 3 e 4 e vamos para o mais infinito. Então, você tem que saber que neste conjunto é uma reta graduada. Nós chamamos isso de uma reta graduada, porque aqui nós temos todos os valores. Aqui nós temos os valores negativos, assim como os positivos. Então, é só saber que a partir deste ponto, aqui neste ponto 0, cá neste lado nós temos os negativos e neste lado temos os positivos. Então, é só saber distinguir isso. Então, tenho mais uma outra dica. Você tem que saber, por exemplo, nós podem te pedir para representar os números naturais, mas agora com esta condição. Por exemplo, pode colocar n, aqui colocar um asterisco. Aqui um asterisco. Isto significa que você tem que colocar os números naturais, excepto o 0. Então, significa que vais começar de 1, 2, 3 até mais infinito. E também pode te pedir nos números inteiros, diferente de 0. Isto significa que você tem que colocar todo o conjunto, excepto o 0. Então, significa que vais começar de menos infinito. Aqui terás que colocar menos 3, menos 2, menos 1. E aqui não vais colocar 0, porque este asterisco significa que o 0 não faz parte do nosso conjunto. Então, vais colocar 1, 2, 3 e por aí vai, até mais infinito. Então, é basicamente isso. Então, o resto, nos vemos na próxima aula. Então, deixa o like, subscreve-se no canal e compartilha o vídeo. Então, see you!